Da aula parou. Então, a questão do Confúcio tem uma questão interessante, porque quando está falando do Estado, né, tem aquela questão que a gente viu na aula da semana passada, que é os 6 livros importantes para o Confúcio, e um dos livros é o livro dos ritos, né, que os ritos são muito importantes, e a gente vai ver isso nos Alanek, como é que ele dá muita importância para que as coisas tenham uma lógica muito perfeita no sentido ritualístico. Mas há passagens em que o Confúcio ele simplesmente rompe com o rito, né, com o ritual. E por quê? Porque ele estava observando que o que estava acontecendo não era digno. Né? O que estava acontecendo não pertencia ao modo correto. Né? E frente, já que não está do modo correto, ninguém precisa seguir o rito, né, necessariamente. Mas isso a gente está falando de Estado. Quando a gente está falando de família independente dos independentes, apesar dos pesares, a gente vai ver mais ao longo dos analectos como é que ele vai tratando melhor essa questão. Então vamos voltar lá para o capítulo 1 da parte 4, que ele fala sobre os 3 exames. Né? Primeiro, examino a mim mesmo sobre 3 aspectos. Naquilo que fiz pelo bem-estar do outro, falhei em fazer o meu melhor. Então, quer dizer, na hora que a gente está se relacionando com o outro, que a gente está fazendo o trabalho com o outro. Então, por exemplo, neste momento estamos aqui reunidos para fazer uma investigação no livro Analectos e eu me propus a fazer essas leituras e essa investigação. Será que estou fazendo o meu melhor? Aí eu tenho que examinar. Bem, eu tenho um compromisso muito forte que as coisas comecem no horário. Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu marco um encontro com alguém às 4, às 3h40, 3h50, mas eu não me importo se a pessoa é atrasada. Agora eu não chego atrasado, sempre chego não. Então, por exemplo, eu sempre tento ao máximo respeitar o horário, porque para mim é horário. Mas, por exemplo, hoje eu não consegui entregar, digamos, a sala na hora que a gente combinou, que é 2h20, 2h30. Aí eu tenho que examinar. Né? Foi na hora que o cara da Amazon chegou aí. O cara da Amazon, não, o cara que presta serviços para uma empresa que a Amazon contratou para me entregar de graça, já que é um semi-trabalho escravo, né? O cara chegou e eu tinha que ir lá pegar o livro, né? Que já é a terceira vez que ele está tentando entregar. Aí eu tenho que examinar. Eu fui culpado tem os fatores que eu tinha que atender. Então, eu estou tentando fazer o meu melhor. Né? Talvez o meu melhor não seja tão bom assim. Mas a questão é, eu tenho o meu melhor na relação com o outro. Quando eu estou, por exemplo, numa aula, quando estou numa relação com uma outra pessoa, eu estou dando o meu melhor, estou tentando. É isso o que eu sou realmente, ou eu faço qualquer coisa, sabe? Porque às vezes, por exemplo, até como professor, às vezes você tá numa aula lá, pô, tu tá lá fazendo um monte de coisa, tentando o máximo e a pessoa tá olhando pro teto, assim, tá em qualquer, sabe? Menos na presença ali, né? A coisa que eu mais gosto é uma aluna. Teve uma aluna minha, deixa eu ver se alguém da turma dela tá aqui nesse grupo, acho que não. Ela, eu dei aula para ela de didática no terceiro período e dei aula de ensino de história no quinto período. Então, quer dizer, um ano depois, eu dei aula para a mesma pessoa. E a mesma pessoa conseguiu fazer a mesma ação um ano depois. O que ela fez? Ela, no terceiro período da didática, ela comprou um sapato. No meio da meia aula, a gente está lá debatendo, tá lá. Aí do nada vem um flash dela tirando foto de um sapato e falou assim: professor, foi mal, sabe como é que é? Aí, eu não sei como é que é, não. Eu sempre falo isso. Mas aí o que acontece? Um ano depois, ela também atrapalhou minha aula, também com flash, e falou: foi mal, professor. Sabe qual é que era? Aí tu fica assim: continua a pessoa foto, né? E aí o que acontece? Quando chega no final da graduação, não sabe o que aconteceu, né?
parece que não fez sentido nenhum, porque não fez mesmo, né? Tem que a gente tá mais... o ideal fosse que a gente só participasse de coisas que nos interessam, né? Que aquilo que não nos interessa, não deveria, a gente não deveria participar. Entretanto, a gente deveria, ao máximo, tentar estar presente de corpo físico e mental nos lugares e também oferecer o nosso melhor, né? Então, que vocês que aqui têm contato comigo às quintas-feiras tivessem o meu melhor, né? Tem outra parte do exame. Deixa eu pegar o texto aqui. Ao tratar com os meus amigos, falei em ser fiel às minhas palavras, ensinei aos outros o que eu próprio não tenho experimentado. Então aqui ele fala sobre duas coisas. Primeiro, fala sobre as palavras, de ser fiel às palavras, e também de falar sobre algo que se tem uma experiência, né? Então, por exemplo, estou aqui propondo ler um livro, nos analectos, falar sobre palavra, experiência e tal, tal, tal. Mas será que eu coloco aquilo que eu estou falando em prática, né? E isso é muito difícil, muito difícil. Já tive uma experiência. Para mim, a melhor coisa que alguém pode falar para mim é que a minha palavra e a minha prática é a mesma coisa. E teve uma aula que eu ministrei de ensino de história para um período de professores, né, que eu acho que é muito importante. E que no final, na autoavaliação, falou assim: olha, pela primeira vez eu vi teoria e prática, a toda essa pedagogia que a gente fala que é legal, ela na prática, né? Porque normalmente se fala, isso é muito comum no discurso de pedagogia, você fala sobre uma pedagogia que é legal e a aula é super século XIX autoritária. Né? Então, quer dizer, será que quando eu estou falando, eu sou fiel ao que eu estou falando? E será que quando eu falo a experiência de ter vivido e da minha fala está junta, né? Então, basicamente, são esses três exames que a gente tem que fazer. A primeira, se a gente oferece o melhor para os outros, né, na relação para o dia, se a gente é fiel ao que fala e que se essa fala é baseada em experiência. Né? Então, isso é para a gente pensar. Pensar no seguinte sentido: se você não faz, você não fala sobre. E se você não fala de algo que você não leva a sério, entendeu? Então, isso é importante. A gente vive tempos de fake news, né? De situações em que pessoas ficam falando sobre coisas que não pratica e fala sobre experiências que não tem. Né? Fica uma coisa meio complicada. Até aí tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso de falar sobre experiência que não tem, também tem um ponto, Nicolas, que a gente vê muito, principalmente nessa época, né, de fake news, é a questão da pessoa usar, às vezes, somente um caso, né, e generalizar para todos, que é tão Uhum. perigoso quanto, né? A pessoa já ouvi, tipo, gente falar, fulano, dá um exemplo. Na época da eleição, eu conheço uma pessoa que burla o sistema do Bolsa Família e utiliza ele sem precisar. E aí você vai explicar que não é bem assim, que o Bolsa Família auxilia um monte de pessoas e tal, que realmente pode haver sim algumas fraudes, né? O sistema não é perfeito, mas aí a pessoa pega aquela experiência de uma forma ou de outra que ela viveu, uma experiência próxima dela, e assume também que aquela experiência é geral, né? Serve para todos. Então é algo que, às vezes, até quando. Lógico que no caso do Confúcio ele está falando de uma experiência muito mais interior também, né? No sentido Uhum. de condizência da prática com a ação. Mas quando a gente amplia, né, esse leque, como você deu o exemplo das fake news, é muito interessante a gente pensar nisso, que até no sentido de experiência a gente tem que tomar cuidado quando for falar, né? Exatamente, eu falo assim, o negócio da fake news é um fenômeno, né? A gente não pode
que as eleições americanas e brasileiras elas foram afetadas por esses disparos de WhatsApp, disparo do Facebook, algo que parecia ser distante, mas foi real. E o interessante, né, que quando você vai estudar sobre isso, a influência na eleição não é que as pessoas votaram mais em Bolsonaro e menos no Haddad. O fenômeno que aparece tanto nas eleições americanas quanto nas brasileiras é o voto no ou branco, né? A questão maior, tanto se você for ver o número de votos em branco, ganhava a eleição só com voto em branco, né? Então as pessoas ficam saturadas dessa dicotomização, que é um produto da própria rede social. A rede social ela trabalha na dicotomização, porque a gente vive em bolhas e a rede social é uma bolha muito maior do que normalmente é o nosso meio social, que já é uma bolha. E a rede social tende a não somente expandir a sua bolha, como ainda a torna mais radical. Então, qualquer tipo de discurso que não faz parte da bolha e mais radical está fora, né? E aí você, digamos o seguinte, quem toma partido de um lado, toma partido do outro, e tem as pessoas que estão lá no meião. E a pessoa que está no meião é revoltada, porque a galera pode ter um posicionamento muito forte à esquerda ou muito forte à direita. Então você não quer nenhum dos dois e vota nulo. Isso foi tanto na eleição americana quanto na eleição brasileira. Nesse livro aqui, 10 argumentos para você. Deixa eu ver só. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Conheço, famosíssimo. É muito bom, cara. Tu leva umas porradas, eu excluí o aplicativo do meu Facebook, eu já não tinha Instagram. Mas Tá ótimo. é interessante que esse livro, né, ele fala muito sobre isso, da questão que a gente, às vezes, por ser meros usuários, às vezes a gente acredita que ali é como se fosse o nosso cotidiano, né? Às vezes, eu vejo isso muitas vezes no Twitter, né? A gente tem a impressão que a gente está indo numa padaria e trocando uma conversa com alguém. Mas, na verdade, até o que aparece para você, o seu feed, a forma como as coisas funcionam, são algoritmos. Então, existe um arquétipo de poder por trás, inclusive no próprio YouTube. E as pessoas elas não têm noção disso. Né? E isso faz a rede social, agora falar um pouquinho da minha área, né? Puxando sardinha para o meu lado, é surreal, porque o algoritmo ele é programado por alguém e existem grandes corporações interessadas em mover publicidade, em mover o dinheiro, que é basicamente o sistema que a gente vive, né? O capital. Então, quando você pega para analisar essas estruturas, você fica, de certa forma, assustado, porque a inocência que às vezes se tem indo numa cafeteria e jogando uma conversa fora, não é a mesma que você sociais. Lógico que não podemos generalizar, às vezes você encontra assim, às vezes você fala com pessoas que você já conhece, mas ali existe uma estrutura de poder por trás muito forte e muito bem programada no sentido literal da coisa. Para você que tá boiando da discussão, fica a dica aí desse livro. Eu vou colocar um vídeo do Meteoro falando sobre, porque, cara, o negócio é muito embaixo mesmo. E a gente não toma noção de como o YouTube, Facebook, Instagram e vários outros aplicativos vão não somente a gente perde tempo, a gente é levado a pensar determinadas coisas de um modo bem behaviorista. A nossa atividade é condicionada ao like, né? Então, eu tô comendo aqui um sorvete legal. Mas ele só vai ser legal se eu publicar e se tiver muita curtida. Se tiver muita curtida, pô, foi muito legal o sorvete, mas não foi. Então, tipo assim, é meio complexo e a gente tá mergulhado nisso. Mergulhado, literalmente, que a gente está se relacionando online. Tudo bem que essa aqui não é uma rede boomer, né? Que trabalha com algoritmo, mas a gente que trabalha com algoritmo é bem pesado mesmo. E essa questão
A Rafaela falou uma coisa que eu tinha lembrado do jornalismo da Record, mas agora eu não vou saber fazer o link. Eu me perdi com o link que eu ia fazer com a fala dela. Por exemplo, o jornalismo da Record eu acho muito ruim, né? Você vê que pega fake news, né? Pega uma notícia, por exemplo, eles estavam querendo vender a ideia da super notificação. A gente, na verdade, tem uma subnotificação dos casos dos coronavírus, que existem muito mais casos do que foram apontados. Mas a Record pegaram aquela japonesa lá do, do sírio-libanês defendendo cloroquina e não sei o quê, dela falando que, na verdade, é uma super notificação e que essa super notificação está ocorrendo, pega um vídeo de alguém falando que só ia ter atestado de óbito se assinasse que era coronavírus, e pega aquilo como exemplo, né? Acho que foi isso que a Fala estava falando, pega uma coisinha e generaliza como o exemplo geral, e não é assim, né? Por exemplo, jornalismo você tem você tem essa denúncia, e o que o cartório que estava fazendo atestado de óbito diz? Você não tem essa troca, né? Então, realmente, a gente tem que ter uma certa fidelidade àquilo que fala, no sentido de aquilo que eu estou falando é fiel a uma prática, né? Então, eu estou aqui falando sobre Confúcio. Aí, por exemplo, o Rodrigo fez uma pergunta que era interessante, né? Porque, dependendo da interpretação que você tem, a gente tem que ser 100% obediente ao Estado. Pode ser esse entendimento que não necessariamente mas também é. Tanto que o Confúcio ele é utilizado também ao longo da história chinesa como um filósofo que vai legitimar o poder do Estado, né? E que o súdito, né, a pessoa que é gerida por esse Estado, tem que ter uma certa obediência. Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que está sendo colocado, né? Você pega o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto muito, mas é machista pra caramba, entendeu? Então, a gente acaba não pode faltar com a verdade, né? Então isso é importante. Vou seguir então, e comentar mais alguma coisa, acho que a gente fugiu um pouquinho, mas é isso. Tentar fazer o nosso melhor, ser fiel àquilo que se fala e que a nossa fala seja baseada em experiência. Se você não vive, não fala. Se isso que você for falar não é verdade, não fala. E tente sempre dar o seu melhor. Que é isso que. O seu melhor não é tipo assim, vou. Sei lá, vou comprar a cesta básica e vou começar a distribuir. Não, não é isso. É você ser uma pessoa gentil, é você. Em determinada situação, você fez o que poderia ter sido feito naquele momento, é uma situação. Tá? Vamos lá. Bruno falou aqui. Tem muita questão também de não usar as ideias em sua totalidade. Faça usar a questão da obediência confusa, mas deixar de lado a fidelidade nos autoexames que ele mencionou. Beleza, Bruno. Quem quiser, só ligar o microfone e entra aí na conversa para a gente ir pegando mais experiências. Vamos pular esses 5, vamos para o 6. Ok? Que eu vou. A ideia não é lendo um atrás do outro, não. A ideia é ler uns que eu acho, na minha leitura, que são mais interessantes que outros, né? Que às vezes a gente vai ler muita coisa repetida ou muita coisa que não agrega muito e tem outras coisas que vão agregar mais, daí a gente vai pulando mais ou menos na minha ordem. Mas se você leu e viu alguma coisa ali de muito importante, a gente retorna. Então, vamos lá no 6. O mestre disse: um rapaz deveria ser um bom filho em casa e um jovem obediente fora de casa. Parcimonioso com a fala, mas coerente com o que diz. E deveria amar todo o povo, mas cultivar a amizade dos seus semelhantes. Se lhe sobrar alguma energia dessas ações, que ele dedique a tornar-se um homem culto. Né? E aqui
na versão da Martins Fontes está um pouco diferente da versão aqui da LPM. Na versão da Martins Fontes. Em casa, um jovem deve respeitar os seus pais. Fora de casa, deve respeitar os mais velhos. Né? Deve falar pouco, mais de boa fé, amar todas as pessoas, mas associar-se aos virtuosos. Tendo feito isso, se ainda tiver energia disponível, estude literatura. Né? E aqui ele fala sobre tornar-se um homem. Então, vamos olhar aqui direito essa frase. O rapaz deve respeitar, deve ser obediente dentro de casa, então quer dizer, deve ter um respeito muito forte pelos pais dentro de casa. Fora de casa, né? Deve ter uma fala, deve ser obediente também fora de casa. Aqui na versão da Martins Fontes fala de respeitar os mais velhos. Então a gente deve ter o respeito em casa pelos nossos pais e fora de casa pelos mais velhos. Deve falar pouco, mas de boa fé. Né? Aqui na LPM fala parcimonioso com a fala, mas coerente com o que diz. Então, quer dizer, a gente tem que falar pouco, né? Ter uma fala um pouquinho menor e sempre com coerência, né? Que dialoga com aquele outro, com o diálogo anterior que a gente leu sobre ser fiel ao que fala. Né? Então, ser coerente com o que diz, falar pouco, né? Deve amar todo o povo, mas cultivar a amizade dos seus semelhantes. Então, aqui é uma parte que eu gosto, que eu acho que no contexto atual a gente precisa um pouquinho refletir mais. Aqui na versão da LPM, amar as pessoas, mas associar aos virtuosos. Então, vamos lá. Teoricamente, gente, assim, quando eu falo, né, eu sou um homem branco, hétero, maior parte da vida cristão. Então, eu sou o padrão heteronormativo encarnado. Quando eu viro e falo assim, olha, eu não tenho problema com ninguém, certo? Eu estou levando em consideração o seguinte, que ao longo da minha vida, eu não tive problemas, né? Eu fui perseguido por professor? Fui perseguido por professor na época de movimento estudantil. Tem uma série de pessoas que, de algum modo, de algum jeito, me fizeram algum mal e tal, mas que eu não me importo, certo? E que eu não tenho ódio por essas pessoas. Realmente, eu não nutri ódio por ninguém. Eu não sei se esse meu comportamento também é baseado na minha experiência como árbitro de vôlei, que eu sou árbitro há quase 10 anos. E como você é muito xingado, né, ao longo da carreira, né, se você não ficar de boa, vai ter problemas para apitar jogo. Então, né, dentro da minha experiência identitária na vida, eu não faço nutrição de pessoas, de ódio por ninguém. Inclusive, o professor que mais me perseguiu na rural, na época de movimento estudantil, sempre quando a gente se cruza, eu falo, boa tarde, professor, né? Voldemort, aperta a mão, faço um monte de coisa, cara. Não, tipo, não fico com aquela coisa meio. Tem gente que tem aluno que a gente dá aula assim, sempre às vezes tem uma divergência e tal, e que, tipo assim, passa por você e tu vê que sai uma fumaça da cabeça da pessoa, né? De ficar puto e eu não nutro isso, né? Mas, por exemplo, eu não fui assediado, porque, tipo assim, eu, enquanto homem branco, Confúcio, enquanto homem, é fácil virar e falar assim, ame todas as pessoas. Como é que você vai amar uma pessoa que te assedia todo dia? Como é que você não vai nutrir uma coisa não legal, por exemplo, com um cara que te violentou, para além de assédio, teve uma violência doméstica, alguma coisa assim. Então é meio complicado eu, por exemplo, do meu lugar, de falar que, tipo assim, olha, amem a todas as pessoas, né? Aí já é uma coisa que eu não posso afirmar. Eu acho que a gente
fazer uma interpretação de gênero também aí, né? E o outro ponto, se associar aos virtuosos, né? Então é assim, se associa às pessoas que valem a pena ser associadas, cara, porque assim, se associar com uma galera que você vê que não dialoga com você, que não faz um bem e tal, você logo afasta. Eu sempre tive um grupo de amigos da época de ensino médio que não tinham nada a ver comigo, sabe? Mas que eu ainda ia nos churrascos, assim, até a eleição de 2014. Depois da eleição de 2014, que foi Aécio versus Dilma, aí eu fui cortado do grupo. Mas até 2014 eu me relacionava com esse grupo. E você via que não é um grupo de pessoas virtuosas, é um grupo. Tinha um amigo lá que sempre quando a gente sair, a gente vai, vamos dividir a conta. Ah, tomou quanto chopp? Ele sempre tomava mais chopp do que ele contava, né? A conta dele era 80, ele falava que era 50, entendeu? Então, tipo assim, tu via que tinha algum tipo de malandragem para levar vantagem em cima de outra pessoa. Então, por exemplo, por Confúcio, você não se associa a essas pessoas, você se afasta. Né? Ultimamente, eu especificamente, me afastei de uma galera que se não for para eu nem fico próximo. Então, nessa parte assim, ama todas as pessoas, os homens, e associa-se aos seus semelhantes, associa-se às pessoas boas. Fica aí a questão de gênero, que eu acho que é importante, né? E que não me coloca no mesmo lugar. Que para mim, enquanto homem branco, hétero, cristão, lá, é mais fácil ter essa postura do que uma mulher. E aí bota as outras identidades para além de mulher, trans, negra, branca e por aí vai. E aí a questão de associação, a questão de associar a pessoas boas, isso aí dá para independente da identidade. E a parte, caso depois de tudo isso, caso sobra energia, torna-se um homem culto, que na versão da LPM é estude literatura. Né? Então, assim, estudar é importante. A gente vai ver, primeiro que a gente viu semana passada, como a questão da educação é muito importante para Confúcio, como a literatura e a poesia é muito importante, porque um dos 6 livros base da teoria confuciana é um livro das canções e da poesia, né? Então é muito importante. E se tornar alguém culto, se tornar alguém que estuda, que lê, que conhece, né? Que busca literatura, principalmente a literatura, né? A gente, por exemplo, a literatura brasileira é fantástica, você tem autores assim, Machado de Assis, Clarice Lispector, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Conceição Evaristo. Então, assim, tem uma gama assim, de autoras e autores brasileiros que assim, são maravilhosos. Quando você vai pegando os autores estrangeiros também, assim, vale a pena estudar e ler essas coisas que é muito bom. Então, para o Confúcio, só para a gente fechar esse capítulo, esse pedaço, é obediente dentro de casa, obediente fora, mas aí outra versão fala sobre obediente aos mais velhos, falar pouco, mas ter coerência com aquilo que se fala, amar a todos, mas cultivar a amizade com aqueles que valem a pena, com seus semelhantes, e caso sobre alguma energia, depois desse processo todo, torna-se um homem culto, né, estude literatura. Alguém quer comentar alguma coisa? Principalmente essa questão que eu coloquei. Eu acho que é importante alguma mulher se pronunciar por causa porque para mim eu acho que tem uma questão que é mais complexa do que para mim me relacionar com as pessoas é mais fácil quando as minhas identidades me permitem andar melhor pela rua, né? Digamos. Eu acho Rafaela? que a questão não é só de gênero, né? Tem a questão, a relação de poder novamente. Eu acho que no caso que você citou, você como homem branco, hétero, cristão, na maior parte do tempo, normalmente você é o cara, não você, mas pessoas que se parecem com você, que são, entre aspas, os seus
semelhantes, pelo menos em questão física, né, de identidade social, eles ocupam um espaço de poder, né? Então, você amar pessoas que te servem é uma parada muito mais fácil do que, às vezes, você amar quem te explora. Então, eu acho que colocando esse recorte, a gente consegue englobar mulheres, a gente consegue englobar negros, a gente consegue englobar indígenas. Então, amarelos, dependendo aqui na situação do Brasil, que também sofrem um racismo, né? Lógico que em proporções diferentes, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse recorte na situação, na circunstância de poder, né? Só que o que eu queria destacar desse trecho é que eu achei muito interessado e muito sábio quando ele fala que se você ainda tiver alguma energia, se você ainda tiver alguma energia, se dedique a se tornar um homem culto, né? Porque a gente fala, e como ele prega muito a questão da coerência, fazer isso é algo muito difícil. E fica mais difícil dependendo da posição social que você ocupa. Lógico que a gente está falando de uma filosofia e que a gente precisa, né, ter a visão crítica sobre ela. Só que se você for aplicar uma filosofia confuciana no seu dia a dia, na sua vida, e não só Confúcio, como o próprio Cristo vai falar isso também, né? Então, outras pessoas vão falar isso. Então, se você for colocar em prática, é algo muito difícil. E quanto mais em escala de opressão, quanto mais em escala de subserviência você tiver, vai ficar mais difícil você amar o cara que te oprime, né? Por isso que a gente precisa analisar muito bem e entender exatamente como que se dá, porque como a gente discutiu no início, né? Você tem a questão da hierarquia inquebrável quando se trata de família, mas quando se trata do Estado, o Estado precisa ser digno. Então, quando você vai ler um livro num contexto filosófico, você precisa também analisar o contexto e analisar a obra como um todo, né? Não só pegar um determinado trecho, né? E aí a gente ainda vai, talvez, para ir um pouco mais além, a gente poderia perguntar a famosa pergunta: o que é amor? E o que é amor segundo quem? Então, o buraco é um pouco mais embaixo, porque não adianta só falar ame a todos, mas o que é amar? E o que é amar para o Confúcio? Né? Exatamente, Rafa. Mais alguém quer entrar aí na conversa? Eu tenho uma colocação a fazer, porque assim, eu tenho um certo rançozinho pela palavra culto, porque quando normalmente você diz culto, assim, o culto está atrelado a ter cultura. Só que todo ser humano tem cultura. Tudo que a gente faz é considerado uma manifestação cultural. Do que a gente come, do que a gente ouve, o nosso idioma, nossas roupas, tudo é manifestação cultural. Então, acho que quando fala assim, tipo, você ser culto, até literatura mesmo, na outra tradução, é como se estivesse elitizando, como se estivesse colocando que só um tipo de cultura, só um tipo de literatura seria certa, sabe? Aí eu acho que acaba sendo alguma coisa restrito, sabe? Não é algo tão abrangente. Porque fala como se, só quem lê determinado tipo de livro, assim, só quem lê Nietzsche, só quem lê esse cara, assim, é culto, sabe? Como se o resto da população não pudesse ser culta. Como, tipo, todo mundo tem cultura, então cultura é algo universal na humanidade, são diferentes, mas todo mundo tem cultura. Então, assim, elitizar como só um tipo de cultura se acerta, talvez também seja algo mais restritivo, sabe? Esse debate é o debate dos mais complexos que há, né, sobre essa questão, sobre cultura. Assim, eu particularmente, né, eu tento me banhar de grandes textos, né, porque existe aí uma indústria cultural, existe uma série de coisas, porque o problema é a gente achar que, por exemplo, a filosofia é só os gregos, alemães e franceses, e os gregos, alemães e franceses que são mais conhecidos. É porque você tem uma gama de outros
filósofos também desses períodos que não são tão falados, tão conhecidos, mas que são gigantes também. E você tem as questões, outros de fora. Então, por exemplo, quando a gente está lendo Confúcio, por exemplo, é um gigante de fora. Teve uma vez que eu fui assistir uma mostra de um diretor coreano no Sesc, que era um diretor chamado Hang Sang-soo. Não sei se alguém conhece. Eu não gostei dos filmes. Eu não gostei muito dos filmes, acho uma outra temporalidade. Mas aí, por exemplo, eu fui ver o Hang Sang-soo da Coreia do Sul. Mas, tipo assim, para quem é do cinema, conhece esse cara muito. Eu que não conheço tanto cinema, não conheço tanto cinema, não conhecia, né? Mas assim, é, eu tenho duas situações. Eu, enquanto professor, vou falar para as pessoas lerem, né? Agora, eu mesmo, eu sou muito criterioso para o que eu vou ler, porque porque tem muita coisa. Existem obras que são realmente produções de artísticas. Assim, existe aquilo que é arte e existe aquilo que a pessoa faz, tipo assim, quando você pega alguns sucessos de chiclete, que a pessoa só faz uma música pra ficar repetindo pro negócio grudar na sua cabeça, tal, tal, tal. É uma música, é cultura, é um monte de coisa. Mas não chega nem próximo de grandes produções artísticas. Porque, assim, se a gente coloca tudo no mesmo patamar, fica um pouco complexo. É igual aquele do. Não sei se vocês já viram um vídeo do Ariano Suassuna, dele falando. Ele pega um jornal assim do Globo que o cara chama o Chimbinha de gênio da guitarra. Aí o cara fala, o Ariano Suassuna fala assim: Nossa, se eu o termo gênio pro Chimbinha, o que eu chamo os outros, sabe? Então fica uma coisa meio. Porque tem diferenças, né? É... Porque, assim, digamos, tem. Um exemplo banal. Quando você começa a assistir Netflix, eu não sei se vocês assistem Netflix com legenda, né? Que deveria ser mais interessante para poder você ter uma vivência melhor da obra que você está assistindo. Mas, tipo assim, depois que você só começa a assistir filme legendado, tudo legendado, quando você tá, sei lá, assistindo o Globo e o negócio tá dublado, tu fica meio. Tu fica, tipo assim, a tua experiência com aquilo é completamente banal. E olha que a dublagem brasileira é boa. Hein? Então, assim, e tem vezes que a gente fica muito limitado a um viés, né? E isso a gente pode falar de qualquer coisa, de vinho, né? De cerveja, de qualquer coisa. É um debate muito complexo. Eu tento ao máximo ir refinando, né? Porque teve uma peça que eu fui que era Se Morássemos num Lugar Melhor, era o nome da peça. E um personagem que era muito pobre morava do lado de um personagem muito rico. E esse personagem muito pobre, quando vai à casa desse personagem muito rico, fica impressionado com as coisas, né? E teve uma frase dessa peça que para mim ficou na minha cabeça, que era a seguinte: a pior coisa de ser pobre é não ter ideia do que se pode se fazer quando você tem dinheiro. A pior coisa de ser pobre é não ter ideia daquilo que se pode se fazer quando se tem dinheiro. Porque algumas coisas para a gente pra gente, enquanto classe média baixa, tão bizarro que não passa na nossa cabeça algumas coisas, né? Nem existenciais, né? Então, é muito complexo. E o capitalismo também tem uma coisa que é feita para a gente ficar sempre numa coisinha menor, né? O ideal é que a gente pudesse ter acesso a tudo. E quando a gente tivesse acesso a tudo, a gente pudesse selecionar, né? E pudesse ter experiências com tudo. A gente não tem acesso, a gente não tem nem acesso a tudo que é interessante, né? Enfim.
Mas fica aí o contraponto, porque eu acho que o que a Luísa coloca é fato, né? Tem questões de cultura. Entretanto, não discordando, mas indo para além também, a gente precisa estudar coisas e ler coisas. Eu sempre falo o seguinte: não importa se você vai ler um texto africano ou europeu, o importante é que você leia coisas. E o mais importante também é que você não deixe de ver outras coisas, porque é assim. O que acontece muitas vezes na universidade, por exemplo? É preciso ler filosofias orientais. Aí o que acontece? Esse andar aqui, ó, biblioteca, esse daqui todo, da segunda aqui, é só de filosofia clássica. Esses aqui é o Nietzsche, aí começa Hannah Arendt, Foucault, Platão, e vai para segue. Eu acho que o universo filosófico é muito maior do que isso daqui. Então também vou para cá. Também vou para outros lugares e também vou lendo outras coisas. Mas daí o que acontece? Existem dois movimentos. O primeiro movimento de negar essa galera e falar de um lugar que não vai, porque dificilmente realmente vão ler esses outros textos. E segundo, da galera que vai ler esses textos que nega o outro lado, que também não pode negar. Eu acho que você tem que ler tudo. Não tem muito escapatório. Você tem que ler Confúcio, você tem que ler o Kant, tem que ler. E na hora, olhando o panorama, você vai, digamos, se abastecendo de coisas. Enfim, sim, concordo com a sua fala. Meu ponto é principalmente porque tem uma visão fechada sobre cultura, acabam criando preconceitos. Com certeza. Eu acho que a gente sempre tem que ir ouvindo. Eu acho. Fala, Rafa. Nicolas, é que eu acho também, eu não sei, eu não lembro. Mas quando você vai pesquisar, tipo, a ideia do culto, né? Ele tem muito mais a ver com a palavra, a etimologia da palavra. Lógico que a gente vai indo para outros caminhos. Mas tem muito mais a ver com admiração ao conhecimento e busca pelo conhecimento do que um conhecimento específico, né? Agora eu entendo e concordo bastante com o que a Luísa falou, e aí hoje eu tô a pessoa que está falando das relações de poder, é porque nós somos uma sociedade que tem uma história, né? E essa história, como a gente não viveu, ela precisa ser registrada de alguma forma. E aí, né, pessoas atravessaram a gente, antes da gente até nascer, e escolheram que alguns conhecimentos, né, e aí, enfim, alguns conhecimentos mereciam estar registrados de uma maneira que mais fácil, mais diluída, e que outros conhecimentos não deveriam estar registrados, e que aí você precisa fazer esse resgate, né, desses conhecimentos e dar um trabalhão. É até engraçado, a gente indo um pouco para a área da agroecologia, você tem hoje uma vibe muito legal da agrofloresta, permacultura e etc. Mas que quando você pega e você tem, tipo, grandes engenheiros agrônomos falando sobre isso, inclusive gente que veio da Alemanha para cá, para ter o Brasil como laboratório. E aí, quando você realmente pega aquilo dali e você começa a ver a cultura de vários povos indígenas e de várias etnias, é exatamente o mesmo processo que era feito, ou um processo muito similar. A diferença. Aí tem até uma música do Teatro Mágico que eu gosto muito, que ela fala, né? Da questão do significado das palavras, né? E por que a gente fica. É a tentativa de dar um significado nosso, né? Ocidental e etc., mas que na verdade aquelas outras pessoas também sabiam o que aquilo significava, só que não colocou nas mesmas palavras, né? E aí, na música, ele até brinca, fala que o céu é o telhado do mundo inteiro. Mas não é mesmo? O céu tem nuvem e etc., tem todos os seus componentes químicos e físicos, mas ele também é o telhado do mundo inteiro. Então, é ter esse contraponto, e a gente, né, eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que ler de tudo, para não só ler e não deixar desapercebida essa história que a história tenta apagar, e também criar novas histórias, né?
também ser os sujeitos, né? Eu acho que é a questão de quando você tem esse amor pelo conhecimento, quando você quer que o conhecimento te atravesse e você deixa ser afetado pelo conhecimento, você também tem vontade de produzir conhecimento. Seja de maneira teórica, seja de maneira prática, seja de maneira com os próximos. Então, eu acho que quando eu vejo, né, pelo menos na minha opinião, quando eu vejo essa palavra, eu vejo muito mais nesse sentido do que no sentido excludente da palavra. O problema é que, mais uma vez, também a gente fica ressignificando e pra gente, muitas das vezes, quando a gente pensa numa pessoa culta, a gente não imagina um Ayrton Krenak da vida. A gente imagina um cara meio engomado e etc, né? Então, é também essa questão de ressignificar na nossa própria cabeça, né? Pois é bem complexo. Cultura vem do termo Kultur, em alemão, que cultura em alemão era para referir a todas as práticas religiosas de um povo, né? Então, aí entendendo também que religião é cultura, né? Na própria existência da palavra. E então, quer dizer, cultura é tudo que um povo faz. Então, como a Luísa bem colocou, todo povo tem cultura. E o que é se tornar um homem culto, né, no caso, uma referência de explorar um pouco mais algumas coisas. Enfim, fica aí alguns entendimentos e recortes. Porque para a gente avançar também, porque é sempre de valorizar, como a Rafaela acabou de colocar, e também às vezes meio complexo, né? Então, por exemplo, eu estou começando da astronomia, né? Eu já estudo mais ou menos física, né, sobre a criação do universo, um livro para poder aprender a ler o céu, e também tem um outro livro que eu estou de olho, que é Astronomia Indígena, né, para poder fazer certos contrapontos. Então, por exemplo, teoricamente, eu estou estudando e vendo coisas, né? Eu estou estabelecendo qual é o certo e qual é o errado, e vou, a partir de ter acesso às coisas, vou tentar entender o que é o céu, o que é o universo. E dá trabalho, né? Eu acho que o que o Confúcio, digamos, e o que eu já vi em outras autores é você busca conhecimento. Agora, qual conhecimento? Necessariamente para onde você vai, não importa. O importante é que você vá para algum lugar. Isso que importa. Vamos seguir o fluxo. Mas isso sempre vai ser um debate complexo e depois eu vou pegar esses livros aí. Clube de Astronomia. A Rafaela, tu faz. Você quase citou o poeta, pô. Você falou que caminhar é preciso, viver não? Pois é. É exatamente isso. Inclusive, acho que eu vou dar uma atividade de Fernando Pessoa. 6. Vamos pro 7. Sétimo ponto do capítulo 1. Tizu Ricia dizia: diria que recebeu instrução. Eu diria que recebeu instrução aquele que aprecia homens de excelência, enquanto outros homens apreciam belas mulheres, que se dedica ao máximo ao servir aos seus pais e oferece a sua pessoa a serviço do seu senhor, e que nas relações com seus amigos é coerente aquilo que diz, mesmo que afirme que nunca recebeu educação. Eu acho que isso aqui está dialogando com o que a gente estava falando desse debate. Deixa eu ler aqui nessa versão da Martins Fontes, que eu acho que está melhor. O homem que valoriza mais a virtude do que a boa aparência, que depende de toda a sua energia a serviço de seu pai e de sua mãe, que está disposto a dar a vida por seu soberano, que nas relações com os amigos é fiel à sua palavra, mesmo que alguns digam que não é educado, devo dizer que ele é um homem educado. Aqui na versão do Martins Fontes ficou mais claro. Então, pro Confúcio, o homem que é educado, ele valoriza a virtude mais do que a boa aparência. Então, é uma pessoa mais virtuosa do que a boa aparência. Por exemplo, eu estou impressionado quando eu tive que sair hoje na rua, né? E, tipo assim, eu não corto cabelo acho que desde fevereiro, né? Desde fevereiro que eu não visito meu amigo barbeiro.
E aí, tipo assim, olha, ando na rua, tá todo mundo com o cabelinho direitinho, barbinha feita. Eu falo, porra, mano, só eu que tô em casa trancado nesse lugar, né? E tu vê que, mesmo na pandemia, a grande crise foi boa aparência, né? Então, tipo assim, tem uma questão aí, né? Então, cuidado com a boa aparência. Então, não necessariamente mas eu também posso ser todo desleixado e não ser virtuoso. Valoriza mais a virtude do que a aparência. Que uma pessoa que é educada, ela despende toda a sua energia a serviço de seu pai e de sua mãe, que está disposto a dar por ser o soberano, né? Aí, aquele ponto que o Rodrigo colocou, né, sobre a questão do Estado, do soberano, que nas relações com os amigos é fiel à sua palavra, e mesmo com alguns digam que não é educado, devo dizer que ele é um homem educado. Então, mesmo não parecendo, se você mantém essas questões que a gente já está vendo desde o início, a pessoa é educada. Lembrando que isso daqui tem várias. Vocês percebem que para quem fez o Tao Te Ching, né, é mais simples do que o Tao Te Ching. O Tao Te Ching era bem mais filosófico, assim, em vieses de oposição muito forte. E aqui, acho que o Confúcio, uma das principais coisas, é sempre manter essa coerência, né? E que essa coerência ela não seja algo exposta, ela que seja algo seu, que você faz e que não necessariamente aparece para os outros. Quer dizer, mesmo que não apareça para os outros, mas que você pratica isto, né? Eu sou um homem educado, mesmo que isso não pareça para os outros, né? Então eu faço coisas no meu dia a dia que me tornam uma pessoa virtuosa, mas que de repente não aparece para o outro. Mas aí o outro fala que eu não sou educado. Mas se eu faço coisas virtuosas, eu sou um cara educado. Realmente, acho que é isso. Alguém quer comentar sobre esse? Senão eu vou seguir para o 8. Vamos lá para o 8. 8. O mestre disse: um homem a quem falta seriedade não inspira admiração. Um cavaleiro que estuda não costuma ser flexível. Estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Vamos ver aqui na versão da Martins Fontes. Um cavaleiro destituído de gravidade não tem autoridade e seu estudo será sempre superficial. Um cavaleiro coloca a lealdade e a fidelidade acima de tudo, não se alia aos moralmente inferiores. Quando comete uma falta, não hesita em retificar a sua conduta. Mas eu acho que a versão da 8 tá melhor. Aqui da LPM tá melhor. O que tu falou aí, Rafael? Deixa eu ver aqui. Nicolas, se puder, coloca o verso 8 da sua versão lá no grupo também. Ah, tá. Verso 7. Vou colocar. Vamos olhar aqui. No 8 aqui tem coisas interessantes. Vocês estão vendo que a gente vai repetindo bastante, vai repetir, tipo, até o final do livro, vai repetir pra caramba. O mestre disse: um homem a quem falta seriedade não inspira admiração. Então, o que é seriedade? Seriedade é um termo complexo que também está lá no Tao Te Ching. Serenidade, né, é estar em equilíbrio, né? É uma pessoa equilibrada. Quando você olha, o mundo está caindo e a pessoa está serena. O mundo está muito legal e a pessoa, você vê que ela tem uma paz de espírito, uma forma de conduzir, uma forma de falar mais diferenciada, né?
E você vê que, independente das situações, a pessoa sempre mantém uma boa relação, e dificilmente se altera, assim, em graus desproporcionais e por aí vai. Então, o que, que o Confúcio está falando? Olha, se a pessoa, um homem que falta seriedade não inspira admiração. Então, tipo assim, não admirem quem não seja sereno. Então, se você vê uma pessoa que é completamente descontrolada, né? Sei lá, digamos, você é um dos 300 lá da Sarah Winter, aí tu vê a Sarah Winter, entendeu? Não tem seriedade ali, passou longe, né? Vê que é um descontrole total e completo, entendeu? Então, assim, pessoas que, teoricamente, pro Confúcio, tá? Pro Confúcio. Porque a gente também vê outras pessoas que a gente acha que é interessante, mas que talvez não sejam tão serenas. Sei lá, o Ciro pega lá o trator e joga em cima da galera. Tem um contexto, né, obviamente. Mas, assim, você pega um Ciro Gomes. Eu acho um cara interessante. Mas essa serenidade também, não é o forte dele, que ele estoura bastante. Então, pro Confúcio, ele não seria um cara interessante. Porque não essa serenidade é constante. Mas eu acho que da galera que tá ali é um dos piorzinhos. Tu ia falar alguma coisa, Rafa? Mas, Nicolas, é serenidade ou seriedade? É Seriedade. Seriedade. A minha versão está. Uhum. Nossa, aparece aquele cara do. Tem um vídeo do cara que falou que ia pegar um do outro porque ele tava na Bíblia e daí faltava uma vírgula, um ponto, daí falando sobre serenidade, a seriedade. Mas enfim, essa seriedade, eu acho que serenidade e seriedade não foge, o conceito não foge muito. Porque uma pessoa séria não é uma pessoa que fica se perdendo também nesse meio tempo. E também combina porque tem a ver com equilíbrio, né? A correção da Rafaela é importante, mas eu acho que a minha fala ela também não foge do que seria esse homem sério. Então, não, então, uma pessoa que não é séria, não tem uma seriedade, não serenidade, não inspira admiração, mas não foge do que eu falei. Um cavaleiro que estuda não costuma ser inflexível. Então, o que, que acontece? Muita gente associa que uma pessoa muito legal é aquela pessoa que não é flexível, né? Um cavaleiro que estuda não costuma ser inflexível. Então, quer dizer, o cavaleiro que estuda costuma ser flexível, né? Então, quer dizer, a gente estuda, então, por exemplo, estou aqui estudando pra caramba, para quê? Para poder, quando a Luísa coloca um ponto, eu falar assim, e ter uma possibilidade de flexibilização, porque se eu estudo e acho que o mundo só gira de um jeito, né, que não tem movimento só, que na verdade a Terra é plana, fica uma coisa meio estranha. E eu tenho que estar aberto a outras compreensões. Então, uma pessoa que estuda, e na verdade a gente acaba vendo que ocorre exatamente o oposto, né? De uma pessoa que estuda e se torna inflexível. Que na verdade quem estuda, né? Porque olha só, gente, a gente começa a estudar. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que o Sócrates tinha razão, que só sei que nada sei é uma das frases mais inteligentes que alguém pode falar. A gente acha que é uma frase super idiota no ensino médio, mas é complexo. O Igor botou ali, ó. E quem é seriano? Tem muita gente seriana, por incrível que pareça. Talvez não na nossa classe social, né? Porque eu acho que tem questões. Mas assim, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que o mundo pode ser de muitos jeitos, né? Como ela tá falando da questão indígena e tal, porque assim, eu vou estudar astronomia e achar que é só a ciência que está entendendo aquilo, não é só a ciência que entende. Eu sigo a ciência, mas eu também tenho que saber que existem outras compreensões e perceber, às vezes, como outras pessoas agem de outros modos.
né? Então, ter cada vez mais flexibilidade. Então, para o Confúcio, você estudar e não ter flexibilidade, isso é incoerente, né? Você deve ser mais flexível, né? Estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. A gente já viu isso anteriormente. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Isso aí a gente vai retornar. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Então, ó que beleza, ó. Falei serenidade, a Rafaela falou seriedade, e aí eu tenho que falar, ó, realmente eu errei a palavra, mas o sentido até é o mesmo, mas poderia retornar, ó, gente, errei, e retorna porque a gente pode ter medo de errar, né, de ler errado, ou pensei uma coisa errada. E essa questão de não se associar, né, não ter como amigos, alguém que não seja tão bom quanto você, isso é complexo. E para alguns, por exemplo, se você for pegar, tem um livro que é do Rainer Maria Rilke, né, que é Cartas a um Jovem Poeta, não sei se vocês conhecem, que é um livro que é um poeta, Rilke, né, é um dos maiores poetas alemães, e ele recebe uma carta de um jovem chamado Capo, que aos 19 anos, o Rilke tinha 27 e ele tinha 19. Aos 19 anos, o Capus envia uma carta para o Rilke com alguns poemas perguntando se ele poderia ser um poeta. E a partir dali, o Rilke troca cartas, né, o poeta Rilke troca cartas com o Capus sobre o que é ser poeta. Sendo que, na verdade, são 10 cartas que o Rilke manda para ele. E ele vai percebendo que as cartas falam muito mais do que ser poeta. É como ser qualquer coisa na vida. É um grande livro. E ali o Rilke fala assim, você não pode pedir opinião para quem não tem capacidade de te orientar. Então, por exemplo, ele pega a poesia e manda para um poeta. Primeiro que o Rilke já fala assim, olha, você não tem que perguntar para ninguém, né? E caso você vai escutar alguém, escute alguém que saiba o que você está fazendo. Porque não adianta você escutar. Então, por exemplo, eu estou aqui produzindo, digamos, a gente está aqui. Eu estou fazendo uma carreira acadêmica, estou fazendo doutorado, estou fazendo isso, fazendo aquilo, e aí quando eu vou me perguntar, eu pergunto para uma pessoa que não sabe do que eu estou fazendo, isso não faz sentido. Então eu deveria me ajuntar com pessoas que entendem aquilo que eu faço, ou que pelo menos está no mesmo nível de entender o que você faz, né? Porque senão fica uma coisa muito estranha, ou fica pessoas falando sobre coisas que você não pode entender. Então, por exemplo, a gente pegando um outro exemplo da questão de identidade. Você não se orienta. Então, enfim, acho que coisa. Né? Enfim, não sei se ficou legal pelo exemplo do Hilke. Eu queria comentar sobre essa questão da flexibilização do conhecimento que você acabou de citar, que até antes você estava conversando mais a Rafaela sobre essa questão do conhecimento, e eu acho assim, que a flexibilização que você tinha comentado é algo muito importante, porque agora, né, atualmente, no mundo atual, tem muitas pessoas que julgam outras, né, inclusive os estudantes, por estarem fazendo igual no nosso caso, né? No meu caso, eu sou um estudante de jornalismo, porém, estou fazendo um curso que não envolve, assim, questões específicas da minha graduação, mas, tipo assim, eu estou alternando os tipos de conhecimento, né? Eu estou fazendo essa flexibilização, tentando entender diferentes formas de conhecimento que não abrange apenas a minha área. E muitas pessoas, às vezes, me perguntam, mas você é graduando de jornalismo, mas está fazendo um curso, nesse caso, né, online, de filosofia. Tipo assim, meio que foge do entendimento das pessoas a nossa vontade de alternar os conhecimentos, de fazer essa flexibilização e saber de tudo um pouco.
Então, quando vocês estavam comentando sobre isso, me levou a pensar o tanto que, porque, querendo ou não, isso eu acredito que é algo ocasionado pelo nosso sistema, né, de fazer com que a gente tenha essa ordenação, né, de, tô fazendo um curso superior, então só tenho que saber de coisas daquela área, porque quando eu me formar, eu vou atuar naquela área. Então, quando vocês estavam conversando sobre isso, eu achei interessante falar sobre essas coisas que realmente acontecem, né? Porque flexibilização do conhecimento é algo que eu considero muito importante. A pessoa não ficar presa só àquilo que ela está querendo ou determinada a estudar. Acho que é interessante a gente fazer essa alternância de conhecimentos para saber, tentar, né? Pelo menos saber de tudo um pouco e, sei lá, às vezes quando a gente topar com algum assunto que não é específico do nosso curso, a gente saber não argumentar, mas pelo menos conversar sobre isso. Muito legal essa sua fala, Mariana. Alguém quer comentar? Acho que a Rafaela já está com o microfone aberto. Acho que a Rafaela nem faz com o microfone aberto. Não? Alguém? Bem-vindo ao clube. Que a Rafaela é de ciências da computação. Né? Assim, gente, sinceramente, eu posso falar do meu lugar de fala, na fala de quem faz as coisas. Tipo, cara, eu acho super legal você estudar física, porque você olhar, andar na rua, você todo dia, o céu tá sobre sua cabeça, você é regido por regras da física e você não entender. Assim, não é nem entender, cara. É não ter noção, sabe? Você olha pra lua, tu não sabe nem qual fase tá. Daí você tem que olhar no. Sabe? Você tem que olhar naquele negocinho no calendário pra ver se qual lua tá. É só olhar, tipo, qual é a fase da lua. Porque assim, só tem 4 fases. O negócio tá em cima da nossa cabeça todo dia, a gente não sabe. Mas fica o convite aí de vocês explorarem, isso é legal. Marina, e para tua área, né? Eu estava até pensando, por exemplo, para a tua área é muito complexa, né? E fala sobre muitas coisas, né? Porque o jornalista, no final das contas, tem que conhecer muita coisa. Então, por exemplo, às vezes a gente vai, por exemplo, a Marina participa da atividade de educação. Quantas vezes não tem reportagem sobre educação? Né? Quantas vezes você não vê debates entre jornalistas falando sobre um tema, por exemplo, que tem a ver com coisas que não necessariamente passam na faculdade? E a gente também está em tempos, né, de muita cisão do conhecimento. Né? A pior coisa que pode existir é quando a gente de humanas e que, tipo assim, não sabe fazer um cálculo, cara. Assim, a gente não está falando de fazer binômio de Newton, minha referência de coisas desnecessárias na vida de exato. Por exemplo, tu não precisa saber integral, derivada, né? E tudo isso, que eu já fiz esquecer também. Mas, fazer cálculos com fração, coisa simples, sabe? E às vezes é cálculo com 2 números, sabe? Com 2 dígitos, e a galera, tipo assim, já não sabe, não tem a mínima, tem uma preguiça total e completa. E ainda falar, não, porque eu não sou de humanas já. Tipo, tem coisa que é básica. E eu acho que é besteirada, assim, cara. Eu acho que tem que. Nicolas, mas é uma forma de doutrinar também, cara. É uma Com forma certeza. de você impor imposição de poder, porque se você tem um cara que faz, vou dar um exemplo que você deu, humanas, mas ele não sabe nada de cálculo, pode chegar um cara que tá de mau caráter mesmo e tentar ludibriar ele, da mesma forma que hoje, eu vou falar agora da parte da tecnologia. O que mais acontece hoje é que a tecnologia ela começou com o papel de aprimorar a vida em sociedade, entendeu? Ferramentas que melhorem a vida em sociedade. Ou seja, quando você vai estudar a questão da tecnologia social, você vê que a tecnologia ela precisa estar em serviço da sociedade.
E aí tu vê um cara que só, vamos supor, só quer saber de fazer cálculo, só quer saber de criar as coisas e que não consegue entender o sistema estruturante que você vive, a sociedade que você vive, os seus direitos, os seus deveres, ele vai ser engolido e pior, vai ser instrumentalizado. Eu acho que a grande questão de quando a gente não prega e não consegue entender a necessidade da interdisciplinaridade e não desprezar a questão da especificidade também, porque é muito importante, mas quando a gente não consegue valorizar a interdisciplinaridade, a gente corre o risco muito grande de ser instrumentalizado, entendeu? Eu não estou falando que você tem que conhecer muito de tudo, tô falando que existem sim coisas básicas, entendeu? E que infelizmente a nossa educação básica é deficiente, todo mundo sabe disso. Então, o questionamento, principalmente coisas básicas, quando eu falo, é questão mesmo de método científico. Você saber questionar, você saber o porquê que a gente questiona, você saber essas coisas, é interessante para a sua vida como cidadão, né? Independente, porque até a estrutura das faculdades hoje em dia foi formada para atender o mercado, né? Foi primeiro os cursos técnicos, depois. Então a gente precisa, né? Eu acho que no caso aqui a gente está num grupo que está discutindo filosofia e a filosofia ela vai justamente fazer o questionamento sobre as grandes perguntas, vamos dizer assim, do ser humano. Para que eu estou aqui? Quem eu sou? Para onde eu vou? Aquela introdução clássica da filosofia. Então a gente como ser humano, tirando a nossa profissão, né? Porque a gente acabou achando que nós somos a nossa profissão, só que nós também somos a nossa profissão, nós somos outras coisas, né? E aí, às vezes, quando tu vai se apresentar numa roda, você vira e fala, eu sou fulano de tal, eu sou cientista da computação. Se é isso, isso é uma das partes da sua vida, né? Não é o que você é. Então, é importante a gente entender tipo, se empoderar também dessas ferramentas que são oferecidas e a gente é privilegiado por ter acesso à internet, então a gente acaba tendo acesso a bastante coisa e muitas pessoas não são, é entender que essa questão de colocar totalmente em caixas é uma forma que o sistema usa para instrumentalizar as pessoas, para que elas fiquem cegas em muita coisa, entendeu? É para você hoje ter um movimento anti-vacina e uma galera falando que a Terra é plana. Então é importante a gente tomar cuidado com essas coisas. Acho que a Rafaela coloca vários pontos muito interessantes, porque eu acho que o mais legal aqui, por exemplo, desse grupo aqui, inclusive eu, ninguém é formado em filosofia, né? Então, quer dizer, a gente, obviamente que eu, assim, você pode não ser formado em algo, mas você estuda, se dedica a leituras e participa, né? Eu assisti muito às aulas na filosofia e tal. E na primeira aula eu sempre faço as devidas pontuações porque é uma leitura complexa e que, por exemplo, normalmente para que essa atividade aqui acontecesse na filosofia, no mínimo eu tinha que falar chinês para começar. E aí começa toda uma problemática que entendo, mas que eu não estou aí, né? E eu acho que é importante você saber onde você está. E assim, gente, olha, eu tento ao máximo ser transdisciplinar, entendeu? Porque o mundo dá várias respostas diferentes para uma mesma coisa. Então, por exemplo, e tem alguns caras que você estuda, ou mulheres que você estuda, que você vê que não tem essa separação de julgar. Por exemplo, esse aqui que é do Stephen Hawking, né, que é aquele físico que teve heróis. Teve uma hora aqui que ele começa a discutir Aristóteles, Platão, não sei o que, e tal, e tu fica assim, cara, esse livro aqui de neurociência, que é do Siddhartha Ribeiro, né, O Oráculo da Noite, que é a história da ciência do sonho, que ele fala sobre a questão da neurociência e os sonhos, e ele começa a discutir Platão, Aristóteles, não sei o que, faz toda uma introdução de filosofia e também de filosofias orientais, aí tu fica assim, cara, e o cara também sabe o resto, e isso é importante para a gente refletir
nunca ser muito fechado numa única área, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar neurociência. Por quê? Porque eu descobri que mesmo eu dando aula, mesmo que eu faça uma aula muito maneira, dentro da filosofia da educação, dentro de várias perspectivas, se o meu aluno está se medicando loucamente, como é o caso, se os meus alunos estão tendo crises de ansiedade, e quando eu falo se os meus alunos estão tendo, eu tive turma de mais de 90% está diagnosticado com ansiedade. E quando eu falo diagnosticado, foi o teste, a gente fez um teste lá numa atividade de Setembro Amarelo e deu que tava todo mundo ansioso. Tipo, era eu e mais uma lá que não tinha ansiedade, o resto, todo mundo. E dormir também, né? No livro de dormir, sobre o sonho e ciência do sono, tu vai vendo como é que dormir é importante. E aí eu fiquei assim, querendo descobrir como é que como é que é o funcionamento neurológico, e fui estudar neurociência. E eu tenho um amigo, na época de movimento estudantil, eu tinha muito pessoal da UF, e tinha um amigo que fazia doutorado em microbiologia e em neurociência, né? Terminou o doutorado e eu comecei a estudar isso e eu comecei a conversar com ele, né? Porque já que, porra, você tem um amigo teu, pessoal, que é doutor na área de neurociência, você tá estudando neurociência, vamos trocar uma ideia. E ele ficou abismado como é que eu tava estudando esse negócio e não tava entendendo por que eu tava estudando, né? Ele estuda negócio, não entende por que eu tava estudando, né? Mas assim, é interessante a gente perceber. E uma coisa que é legal, porque, por exemplo, pela filosofia da educação, você vai percebendo que se você, por exemplo, se todo mundo que está participando deste momento está bem, está alegre, está confortável, digamos, no sentido de querer estar aqui, de ser legal estar aqui, a experiência é uma. Mas se você não queria estar aqui, esse negócio é muito chato, aquele processo todo, a experiência é outra e, teoricamente, do ponto de vista de aprendizagem, de memorização, e vai, há certos problemáticos. Mas quando você vai estudar os neurotransmissores, neuroreceptores e tudo que envolve neurociência, você vai vendo que, para a neurociência, isso é muito óbvio, de que para você aprender alguma coisa, você tem que estar bem. Porque se não estiver bem, nada acontece. Então, assim, tanto do ponto de vista filosófico, quanto do ponto de vista neurológico. E eu comecei a conversar com esse meu amigo que é doutor da área da neuro, e ele estava me falando como é que ele dá aula numa universidade em Monte Claro, em Minas. E ele falando como é que ele dava aula, sendo que ele dá aula de um modo ativo, de um modo bem interessante. Sendo que ele dá uma aula, do meu ponto de vista, correto, mas ele dá aula desse modo por causa dos estudos de neurociência. E eu dou aula desse modo por causa dos estudos de filosofia da educação. Percebam que aí eu não vou estabelecer qual é o correto ou qual é o errado, né? Do tipo assim, não, vamos todos migrar para a neurociência, que é a resposta. Não, mas não é algo que eu deva, tipo assim, não, só isso aqui importa, né? É só uma área que vai me importar, porque no final das contas é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso até não querer estudar o universo, mas nesse momento nós estamos no vazio. Eu publiquei a foto da semana passada, a gente é uma elipse num vazio que um giro no próprio eixo e gira em torno de uma estrela. Entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma galáxia, entre 2 trilhões de galáxias, compõe uma das possibilidades de universo. Né? Então, assim, cara, estuda, sabe? Então, tem. E uma coisa. E por isso, né, que o Confúcio fala: não pede conselho para quem não entende o que tu faz, cara. Então, tipo, tu tá estudando um monte de coisa. Aí a pessoa acha que tu faz jornalismo, só vai ler texto de comunicação. Se sair da comunicação, por que você tá lendo isso, né?
Então, tipo assim, não dá para pedir conselho para uma pessoa que tem esse outro viés. Você tem que pedir conselho para quem você vê que leva essa transdisciplinaridade a níveis muito altos, né? Então, é você tentar se aproximar ou se aconselhar, né? Como o Rio propõe, se junta com essas pessoas. E aí, quer comentar? Estamos chegando já em 4h21, Não, né? Nicolas, Acho que eu vou encerrar. eu ia Mas falar o que você justamente falou. Eu acho que quando ele fala isso, tem muito a ver com questão de objetivo, mais do que a especificidade assim que você estuda. Porque foi como você disse, você se junta com um amigo seu que é da área de neurociência. Cara, isso é potência, sabe? Porque vocês trocam conhecimentos ali, cada um na sua área, que potencializa os dois. Então, eu sou a pessoa de exatas que vai falar que 1 mais 1 é maior que 2, sabe? Duas pessoas trabalhando juntas ou mais, né? Quando você tem uma questão coletiva com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, as trocas elas são muito mais potentes. E não são, e são potentes porque nós afetamos e somos afetados, né? E aí, quando você tem um monte de conhecimento diferente e você consegue fazer uma troca com isso, cara, a sua potência na área de pedagogia é ampliada, a potência dele na área de neurociência é ampliada. Tanto que você vê que os grandes trabalhos, quando você vai pensar, e até em premiações, são trabalhos interdisciplinares. Não tem como eu fazer um, um controle epidemiológico de uma doença se eu não tiver do médico até o cientista social, entendeu? Senão alguma coisa vai passar. Hein? E aí, quando você pensa numa ciência, numa educação, em prol de uma sociedade, não tem para onde fugir. Só que é isso, nem todo mundo vai entender. Vai ter gente que vai te taxar de louco. Mas o conselho do Confúcio cara, se liga com o que você está pedindo conselho. a questão não é nem tipo assim, graduado, não graduado. Tipo assim, você quer fazer uma experiência, tu tem que se perguntar para as pessoas que fazem sentido isso. Então, por exemplo, eu sou um árbitro nacional de vôlei, jovem, tal. Aí eu tenho que me aconselhar com os árbitros internacionais. Eu tenho que ver quem são grandes árbitros que eu tenho que me espelhar e pedir conselho. Eu não vou pedir conselho para alguém que não faz parte desse universo. Não vou pedir conselho para quem, por exemplo, eu sou árbitro nacional, estou há 10 anos no negócio. Daí o outro acabou de chegar. Aí eu vou falar assim, será que eu vou fazer isso? Eu tenho que perguntar eu tenho que, tipo assim, mais ou menos conversar com quem é do meu nível ou acima, né? E isso não é tipo assim, abaixo, acima, né? Mas é você saber é, prestar atenção, digamos, né? Porque senão você acaba conversando ou se aconselhando com quem não tem nada a ver contigo. E aí, comentar mais alguma coisa? Não. Então a gente parou aqui no 8, né? O finalzinho lá, quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo, né? Então, tipo assim, a gente né? Li lá, serenidade era. Eu falei serenidade, fiquei vislumbrando serenidade, mas poderia não ter nada a ver com seriedade, mas dá até para salvar ainda a minha fala. Mas, tipo assim, se tivesse errado, errei, vamos voltar e tal, e a gente corrigir, né? E não ter medo de se corrigir. Mas acho que, para a gente encerrar o encontro de hoje, essa ideia de, gente, assim, e que acho que também combina com aquela coisa do homem culto, vai lendo, cara, não fica preso numa área. Acho que todo mundo que está aqui, que a gente, né, se conheceu lá, o que cada um faz, né? E é importante saber o que cada um faz. Por exemplo, tem gente que trabalha com filosofia, mas não é formado em filosofia. Então, todo mundo que está aqui está estudando filosofia e não é filósofo. Então, e já é o segundo curso de filosofia que não tem filósofo, né? Que eu estou oferecendo filosofia oriental. E no próprio curso de filosofia não tem filosofia oriental. Então, é mais interessante ainda. Então, assim, é buscar coisas mesmo diferentes, não tem. O mundo não é explicado num único viés, né?
e a gente deve buscar sempre expandir isso. Tá bem? Então, vou encerrando hoje o encontro. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, aberto. Caso contrário, só manda um valeu, Nicolas. Tamo junto. TMJ. Desculpem aí o encontro hoje. Tivemos alguns problemas técnicos do horário, que eu gosto de começar no horário. Problemas com câmera e algumas organizações, mas semana que vem a gente vou tentar dar o meu melhor, como sempre, para a gente ficar se aproximando. Então tá bom, gente. É isso. Gratidão a todas e a todos. Até semana que vem, na próxima quinta, a partir das 2h20, pontualmente. Valeu, então. Gratidão.